As filhas do meu ex-chefe herdaram a empresa de telhados assim que ele morreu e resolveram cortar meu salário pela metade. 3 meses depois, estavam praticamente se ajoelhando, implorando para eu voltar. 2 semanas depois que enterramos o Frank, o advogado dele leu o testamento de um jeito que me gelou o estômago. Para Carol, Beth e Annie, deixo minha empresa de telhados para ser dividida igualmente entre elas. As 3 se ajeitaram na cadeira, trocando sorrisos cúmplices. Nenhuma delas sequer sabia o que era trabalhar ali. Para Cole, deixo minha caixa de ferramentas pessoal e minha gratidão pelos 12 anos de serviço. Só isso? Uma caixa de ferramentas? Deve ter algum engano, falei sem acreditar. Eu gerenciei essa empresa por 12 anos. Carol só me olhou com desprezo. Ora, pelo menos você continuou empregado. Tem gente que sai com as mãos abanando. Fiquei encarando aquela caixa, com a cabeça girando. 12 anos ralando cada final de semana, cada emergência, todos os sacrifícios. E tudo que eu ganhei foram ferramentas que qualquer um comprava numa loja de construção. 1 semana depois, fui chamado para conversar com Carol. Reformaram tudo no escritório. A mesa antiga do Frank sumiu. Agora só tinha uma mesa de vidro toda moderna. As 3 estavam lá. Carol abriu o laptop e começou a apresentar, maximizando a eficiência. Estamos de olho nas despesas, ela disse. A partir de agora, seu salário vai de 95 mil para 55 mil. Nós 3 vamos receber 120 mil como diretoras. Fiquei de boca aberta. Você não pode cortar 40% do meu salário. A gente precisa de lucro, Beth rebateu. Você recebe demais para quem só faz trabalho de campo. Eu não sou só mão de obra, já fui logo respondendo. Toco tudo aqui há 12 anos. Faço orçamento, coordeno a equipe, negocio com fornecedor, fico em cima dos relatórios de inspeção. Annie me interrompeu seca. A decisão tá tomada. Carol empurrou um contrato na minha direção. Período de experiência de 60 dias, possibilidade de demissão a qualquer momento, cláusula de não concorrência. Bati o olho por cima e já devolvi. Não vou assinar. Vocês estão esquecendo que a empresa só funciona porque opera na minha licença de mestre de obras. Sem ela, não fecham nem contrato novo. As 3 me fitaram sem entender. O que isso quer dizer? Beth perguntou. Quer dizer que a licença é minha. A empresa depende dela pra... Carol me cortou, fazendo pouco caso. A gente se vira. Assina o contrato logo. É sério, vocês não estão entendendo. Chega de desculpa. Beth disparou. Tem empreiteiro querendo trabalhar. Você não é insubstituível. Respirei fundo, tentando manter a calma. A equipe, o Fred, o Tommy, o Ray, são leais a mim. O Fred tá comigo faz 8 anos. Se eu sair, eles vão junto. Annie deu risada. Funcionário é fácil de trocar. E fornecedor, fui eu que consegui tudo. Prazo, desconto, relação boa, tudo depende de mim, não da empresa. Fornecedor só quer saber quem paga. Carol retrucou, cheia de razão. Quer quando lida com a mesma pessoa há mais de 10 anos. Respondi, já mais alto. Quando o Frank ficou doente 3 anos atrás, a empresa quase foi pro buraco. Fui eu que botei a casa em ordem. Trabalhava 70 horas por semana, atendia a ligação de madrugada. Sacrifiquei tudo aqui dentro. Carol se levantou. Você é funcionário. É isso que faz. Devia era agradecer por continuar empregado. Ela apontou pro contrato. Assina até o fim do dia, ou pode esvaziar sua mesa. Olhei pras 3. E ficou evidente que não faziam ideia do que tinham nas mãos. Para elas, eu era só mais um que subia no telhado. Nunca perceberam quem realmente tocava aquilo lá. Vocês não têm noção do que estão fazendo, falei devagar. Beth cruzou os braços. A empresa é nossa. Você trabalha pra gente. Foi aí que percebi. Nunca ia passar de empregado pra elas. Levantei. Tô pedindo demissão. Carol ficou chocada. Você não pode sair assim. Posso sim, respondi, convicto. Annie se levantou também. Você assinou não concorrência quando meu pai te contratou. Não assinei nada. Era só acordo de palavra com o Frank. Procura aí. Beth bufou. Ótimo, pode ir. A gente contrata alguém melhor. Fui pra porta, mas voltei. Só avisando. Vocês têm 3 obras comerciais por terminar. Precisam de vistoria até sexta. Senão vão levar multa. A equipe recebe daqui 5 dias e a empresa só funciona com a minha licença. Vocês têm 30 dias pra arrumar outro responsável técnico ou tirar uma própria. Carol debochou. Você tá blefando. Não, vocês vão entender rapidinho que precisam de mim. Fui embora. 3 meses depois, meu celular tocou às 23h48. Era a Carol. Quase não atendi. Cole, precisamos de você aqui amanhã cedinho. O quê? O Fred pediu as contas semana passada, levou o Tommy e o Ray. Você precisa trazer eles de volta. E 2 obras tão paradas. Cliente ameaçando processar. Fornecedor só quer vender à vista. Você precisa resolver pra gente. Ela começou a despejar uma lista de tarefas achando que eu ainda era empregado. Carol, eu não trabalho mais pra vocês. Estamos te oferecendo o emprego de volta. Pra 65 mil. Não. Beth pegou o telefone. 70 mil. Aceita ou vai embora de vez. Também não. Você tem não concorrência. Nunca assinei isso. A voz da Annie saiu chorosa lá do fundo. A gente não tá conseguindo pagar a equipe. O banco tá cobrando tudo. Carol voltou à linha. Te damos 20% da empresa, por favor, Cole. Diz quanto você quer. Abri minha própria empresa de telhados faz 6 semanas. O Fred, o Tommy e o Ray estão comigo agora. Os clientes que vocês perderam me contrataram para terminar as obras. Beth surtou. Vamos te processar por roubar nossos clientes. Não podem me processar porque não sou mais funcionário. Desliguei na hora, sentado no caminhão, mão tremendo no volante. Como a Carol tem a cara de pau de ligar nessa hora como se fosse minha chefe. Como se eu ainda devesse alguma coisa depois de tudo.
Meu celular tocou mais 2 vezes. Carol, Beth, Annie. Desliguei e joguei no porta-luvas. Agora o problema era delas. Eu queria só focar em terminar a vistoria para a cliente Adelaide. Não deixar que as confusões dessas meninas estragassem minha manhã. Peguei a prancheta, coloquei o capacete e desci do caminhão, indo direto pro prédio onde o Fred já estava me esperando no telhado, trena na mão. O sol da manhã batia gostoso no meu rosto enquanto subia a escada, e deixei para trás qualquer preocupação com as irmãs Cantrell. Agora eu tinha meu próprio negócio, e as coisas estavam indo muito melhor do que eu podia imaginar. Na hora do almoço, o Fred e eu sentamos na sombra do caminhão comendo um sanduíche, até que ele olhou para mim. Tá tudo certo? Você tá esquisito desde cedo. Tomei um gole d'água e confirmei. A Carol me ligou ontem, no meio da noite. O Fred parou me encarando. Queria o quê? Queria que eu voltasse, dissesse que você foi embora levando o Tommy e o Ray, cliente processando, fornecedor só vendendo à vista. O Fred gargalhou, quase engasgando com o sanduíche. Espera, ela achou mesmo que a gente ainda estava lá? Ela realmente me passou uma lista de tarefas, como se eu tivesse que aparecer hoje de manhã para resolver os problemas deles. Isso é ótimo, disse Fred, enxugando os olhos. Agora elas estão colhendo exatamente o que plantaram. Você lembra quando a Beth falou que éramos totalmente substituíveis? Eu lembro bem. Quanto eles te ofereceram? Começaram com $65 mil e no final chegaram a dar 20% de participação na empresa. Fred soltou um assobio. E você recusou isso tudo? Falei que já tenho minha própria empresa e que os clientes que eles perderam vieram atrás de mim. Excelente, comentou Fred. Simplesmente sensacional. A gente terminou de almoçar e voltou ao trabalho lá no telhado da Adelaide, olhando cada detalhe de vedação e calafetação. Eu tava anotando as medidas na prancheta quando a Adelaide chegou perto do prédio e chamou a gente. Cole, posso falar com você rapidinho? Desci e fui até a entrada. Ela segurava uma pasta, meio preocupada. Tenho ouvido uns comentários sobre a Cantrell Roofing Company, falou ela. Estão largando um monte de serviço pela metade na cidade toda. Tem cliente dizendo que vai até processar. Ouvi comentários parecidos. Respondi sem me comprometer. Quase fechei com eles antes de te escolher. O orçamento deles era mais baixo. Senti um frio na barriga. O que te fez optar pela gente? Liguei para algumas pessoas que já tinham contratado eles. E 3 pessoas diferentes disseram que quem tocava tudo lá era você. Falaram que se você não estivesse mais lá, era melhor eu fechar direto com você. Senti como se um peso tivesse saído das minhas costas. Ainda bem que você foi atrás. Pois é, ainda bem mesmo, disse Adelaide. Pelo que ouvi, eles estão numa situação bem ruim. Me livrei de uma dor de cabeça. Mais tarde à noite, eu tava no escritório conferindo a agenda do dia seguinte quando o telefone tocou. Apareceu o nome do Kenneth. Cole. Tava revisando os contratos daqueles 2 projetos comerciais novos que a gente conseguiu. Deu tudo certo aí? Tudo certo. E ainda tô ouvindo uns boatos interessantes. Já espalharam por aí que as filhas da Cantrell conseguiram quebrar a empresa em só 3 meses. Me recostei na cadeira. Isso tá ajudando ou atrapalhando a gente? Só tá ajudando. Todo mundo nesse mercado já sabe que era você quem realmente fazia da empresa funcionar quando o Frank era vivo. O fato de tudo ter desmoronado quando você saiu só reforça isso. Sua reputação tá crescendo ainda mais com o fracasso deles. É estranho, admiti. Não deveria ser. Você construiu esse respeito em 12 anos de trabalho. O nome Cantrell nunca pesou pra nada. No dia seguinte, eu tava em outra obra acompanhando uma entrega quando o celular tocou. Era o Luther do depósito. Cole, preciso te perguntar uma coisa. As filhas da Cantrell tentaram fazer um pedido grande aqui, mas o crédito delas já era. O que você disse pra elas? Falei que agora só vendemos à vista. Elas ficaram bravas e desligaram na minha cara. O que aconteceu ali? Saí de lá faz 3 meses, abri minha própria empresa. Falei. O Fred, o Tommy e o Ray vieram comigo. Já imaginei que era algo assim, respondeu o Luther. Vocês pararam de pedir material e de repente elas começaram a pedir coisas que nem combinam com os serviços deles. Estão perdidas, afirmei. As filhas do Frank herdaram a empresa, mas nunca trabalharam de verdade lá. Isso explica muita coisa. Deixa eu te dizer, aqueles descontos para pagamento à vista que você conseguiu quando era parceiro do Frank, vou manter para sua nova empresa. Parei onde estava. Sério? Seu histórico de pagamento comigo sempre foi impecável nesses mais de 10 anos. Minha relação era com você, não com a marca Cantrell. O que importa pra mim não é o nome no cheque. Te agradeço demais, Luther. Você não imagina o quanto isso significa pra mim. Você merece. Vou te mandar o novo contrato ainda hoje. 2 dias depois, estava numa nova obra com o Fred, Tommy e Ray, quando estacionou um carro perto. Beth desceu e veio vindo, tentando bancar que estava calma, mas dava pra ver a tensão no rosto dela. Cole, podemos conversar a sós? Ela perguntou. Continuei anotando minhas medidas. Tudo que você tem pra falar pode ser dito na frente da minha equipe. Aqui ninguém esconde nada. Beth olhou pros meninos, depois pra mim de novo. Certo, a gente quer que você volte. Salário de 75 mil e 15% de participação. Minha equipe parou no ato. Todo mundo ficou olhando pra ela. Deixei a prancheta de lado e encarei a Beth. Não, mas é uma proposta muito boa. Ela insistiu, já em tom mais alto.
Você teria participação de sócio. Não me interessa nada vindo de gente que falou que eu era mão de obra descartável. Fred deixou escapar uma risada meio abafada. Beth ficou vermelha de raiva. Estamos prontos para resolver isso na justiça. Você levou nossos clientes. Não roubei nada de ninguém, falei, na maior calma. Os clientes me procuraram por causa da minha reputação. Isso é propriedade intelectual nossa, ela disparou. Você não pode sair pegando nossos contatos. Uma voz surgiu atrás de mim. Na realidade, pode sim. Virei para ver que era o Kenneth chegando. Depois de conversar com o fiscal das obras ali, ele estendeu a mão para Beth. Kenneth Hale, advogado do Cole. Beth nem ligou para a mão dele. Ele assinou o contrato de não concorrência. Não assinou não, Kenneth respondeu sério. Já conferi toda a papelada. O Cole só tinha um acordo verbal com o Frank Cantrell. Não existe nada escrito sobre não concorrência. E além disso, cliente escolhe quem quiser, com base em reputação e qualidade. Vamos processar de qualquer jeito, disse Beth. Fiquem à vontade, respondeu Kenneth. Mas já aviso, processo sem motivo pode gerar ação de volta para cobrir custos jurídicos e indenização. Cliente mudar de prestador por causa da reputação do profissional é 100% legal. Beth demorou uns segundos olhando para ele, depois saiu andando na direção do carro, entrou sem nem olhar para trás e foi embora cantando pneu. Fred soltou um assobio impressionado. Essa foi boa. Kenneth e eu fomos até a cafeteria da esquina, assim que a Beth saiu, e sentamos numa mesa mais reservada. Ele tirou um bloco de notas da pasta. Quando a pessoa tá desesperada, faz cada coisa, comentou. A Beth só provou isso aparecendo aqui. Você acha que eles vêm mesmo com processo? Dificilmente. Não tem nem dinheiro nem razão jurídica, mas podem querer sujar sua imagem por birra. Avaliação negativa, reclamação para órgão regulador, espalhar boato com fornecedores e clientes. O que eu faço? Registra tudo, cada ligação, cada conversa, cada ameaça. Quero que você registre com detalhes todas as conversas com clientes, a entrega de projetos e qualquer contato com as filhas da Cantrell, ele falou, empurrando uma pasta pela mesa. Criei um sistema simples de controle. Anote a data, a hora, quem participou e um resumo de cada encontro. Se alguém tentar aprontar alguma coisa, teremos tudo documentado para nos proteger. Peguei a pasta e dei uma olhada nos formulários. Achei meio exagerado, comentei. É proteção, ele respondeu. Agora sua empresa tá crescendo enquanto a dela só afunda. Isso pode levar a atitudes que ninguém espera. Precisamos estar prontos, concordei com a cabeça. Beleza, começo a registrar tudo a partir de hoje. O Kenneth assentiu, tomou o último gole de café e perguntou. E aí, como vai o negócio fora isso? Tá ótimo, pra falar a verdade. Agenda lotada até daqui a 3 meses. E ainda recebi 2 indicações só essa semana. Siga assim, disse ele. No final das contas, qualidade e profissionalismo sempre vencem. Na semana seguinte, enquanto conferia orçamento de material na mesa do escritório, meu celular tocou. Era o inspetor de obras. Ele foi direto ao ponto. As irmãs Cantrell perderam 3 agendamentos de vistoria nos projetos restantes. Os clientes estavam quase sendo multados porque as licenças iam vencer antes da aprovação final. Ele contou que tentou contato várias vezes com o escritório delas, mas ninguém atendia nem retornava. Agradeci, desliguei e senti ao mesmo tempo uma satisfação e um certo incômodo. Elas estavam deixando claro o quanto eram despreparadas. 2 dias depois, recebi uma ligação da Adelaide, da administradora de imóveis. Ela já me conhecia desde a época do Frank, faziam uns 5 anos. Perguntou se eu poderia assumir uma obra que as irmãs Cantrell tinham deixado pela metade. Elas topavam até pagar a multa por quebra de contrato, só para garantir que alguém decente resolvesse antes do pior acontecer. Era um condomínio com 4 prédios precisando trocar os telhados, 2 meses atrasado já. Falei que daria um pulo lá ainda naquela tarde para conferir. Chegando com o Fred, fiquei passado com o que vi. As irmãs cortaram tudo. Acabamento das chaminés mal feito, vários trechos sem subcobertura, telha pregada alto demais. No primeiro vento, ia tudo voar. O Fred subiu no telhado comigo, apontando falha atrás de falha. Não era só falta de capricho, era perigoso mesmo. Tirei foto de tudo e fiz um monte de anotação. Adelaide veio ao nosso encontro no estacionamento, mostrei tudo pra ela. Ficou branca na hora e quis saber quanto seria pra consertar. Passei por cima um valor, quase o dobro do que as Cantrell tinham cobrado. Ela não hesitou. Pediu pra preparar o contrato e disse que assinava na hora. À noite liguei pro Kenneth e contei tudo. Ele orientou a registrar cada erro antes de mexer em qualquer coisa, garantindo que, se tentassem jogar a culpa pra mim, teríamos provas. Sugeriu contratar um inspetor independente pra fotografar e documentar oficialmente toda a bagunça. No dia seguinte, o inspetor gastou 3 horas avaliando a obra. O relatório deu 12 páginas e mais de 40 infrações. O Kenneth protocolou tudo na prefeitura e guardou cópia. Na segunda-feira, Fred, Tommy e Ray começaram os reparos. Logo na quarta, Fred me chamou de canto. Não acreditava no estado em que deixaram a obra. Quem as irmãs contrataram depois que saímos não fazia ideia do que estava fazendo. O serviço era tão ruim que, se ninguém mexesse, a estrutura teria problemas sérios. Com poucos meses, a água entrava embaixo do telhado,
Apodrecia o madeiramento, depois as vigas. Ray achou lugar com prego errado. Tommy apontou falta da manta impermeabilizante nos vales. Exigência da legislação. Passamos 2 semanas arrancando tudo e refazendo direito. A notícia correu entre os empreiteiros. Em questão de dias, vieram mais 2 ex-clientes das irmãs Cantrell, ambos dispostos a pagar multa para quebrar contrato e me contratar. Um era prédio comercial pequeno no centro. O outro, uma obra residencial de um cliente antigo dos tempos do Frank. Fui ver as 2 obras. Mesmo padrão de serviço ruim e infração. Minha empresa crescia num ritmo que eu nem esperava, mas estava claro para mim. O pessoal me procurava pela qualidade do trabalho, não por preço baixo ou promessa vazia. Na sexta, a Fei do banco me ligou querendo marcar para falar sobre aumentar minha linha de crédito acompanhando o volume de obras. Ela disse que meu fluxo de caixa estava redondinho, exatamente o que o banco queria ver, e meu histórico de pagamentos era impecável nos últimos meses. A aprovação seria tranquila, ela já deixaria tudo separado para eu assinar na segunda. Agradeci, combinei de passar lá,